Em julho de 1971, 8 anos de idade, Douglas Leigh juntou-se à sua família em uma viagem para as montanhas Adirondack de Nova York. As pernas reservaram-se para umas férias na propriedade Santa Noni, um grande resort de verão frequentado pelos ocupantes mais afluentes do estado. A propriedade de 12.500 acres apresentava cerca de 40 grandes cabanas para hóspedes, juntamente com um lodge principal de 24 quartos que ostentava instalações de alimentação e bebidas 5 estrelas. A mistura perfeita de luxo contemporâneo e natureza exuberante tornou Santa Noni incrivelmente popular, e garantir uma reserva no meio do verão não era tarefa fácil. Mas a viagem dos Leigh foi tornada ainda mais especial pelo fato de que Santa Noni estava prestes a ser fechada ao público após uma venda iminente, significando que eles seriam uma das últimas poucas famílias a desfrutar da opulência rústica da propriedade antes do fechamento. Deveria ter sido as férias de uma vida, algo que os Leighs lembrariam com carinho nos anos seguintes. Em vez disso, a viagem foi uma que assombraria os pais do jovem Douglas pelo resto de suas vidas naturais. Na tarde de 10 de julho, Douglas juntou-se a um de seus tios para o que seria uma breve caminhada tranquila pela mata. Era um dia excepcionalmente quente, mesmo para julho, e Douglas optou por usar shorts para se manter mais fresco. Mas, ao darem os primeiros passos na floresta, eles avistaram numerosos trechos de erva venenosa brotando do mato. Por volta das 15h30, o tio de Douglas disse a ele para correr de volta para a cabana e trocar para uma calça comprida, cujo tecido grosso protegeria suas pernas do óleo urticante da erva venenosa. A cabana ficava a apenas uma curta caminhada de onde estavam, algumas centenas de metros no máximo, e, enquanto o tio observava Douglas desaparecer de volta pela trilha, ele esperava seu retorno em poucos minutos. No entanto, o pequeno Douglas não reapareceu, e a cada minuto que passava, seu tio ficava mais e mais preocupado. Eventualmente, o tio de Douglas ficou tão agitado que também seguiu seus passos ao longo da trilha, caminhando até a cabana de hóspedes em que estavam hospedados. Foi lá que o tio esbarrou no irmão mais velho de Douglas, que lhe disse que o menino não estava trocando seus shorts na cabana, como deveria estar fazendo, mas estava em vez disso, vagando pelo lodge principal da propriedade. Irritado, mas aliviado, o tio então caminhou até o lodge principal de Santa Noni para procurar Douglas, incapaz de encontrá-lo lá também. O tio perguntou a um dos primos de Douglas se ele havia avistado o menino rondando, e o primo viu não perto do lodge principal, mas perto de uma encosta íngreme, a cerca de 1 ou 2 minutos a pé do lodge principal. O tio de Douglas marchou novamente para procurá-lo, mas depois de caminhar para frente e para trás ao longo da crista várias vezes, não conseguiu encontrá-lo. Nesse ponto, o tio de Douglas levantou o alarme, informando aos pais do menino que ele não podia ser encontrado. Seus pais então correram para informar o gerente-geral da propriedade, que ordenou que vários funcionários ajudassem a família Leigh na busca pelo jovem Douglas. Mas, apesar de vasculhar quase todos os cantos da propriedade até o anoitecer, chamando pelo pobre menino enquanto iam, ninguém conseguiu encontrar nenhum fio de cabelo de Douglas. Somente então a polícia foi alertada, e o que se seguiu seria uma das maiores operações de busca e resgate que o estado de Nova York já viu. Ao longo da semana seguinte, a equipe de busca foi reforçada por guardas florestais, cães farejadores, uma equipe de resgate de montanha, helicópteros equipados com câmeras infravermelhas e 1.000 voluntários de resgate de todo o país. Era um verdadeiro exército, mas um que foi prejudicado pelo terreno acidentado, pelo mau tempo e pela má organização. Em um ponto durante o esforço de busca e resgate, um glodônion pegou o cheiro do menino e então levou seus manipuladores por quase 30 milhas de densa floresta montanhosa. O rastro de cheiro parecia terminar em um pequeno lago, que foi minuciosamente vasculhado em busca de qualquer sinal do jovem Douglas. Felizmente, nenhum vestígio humano foi descoberto no lago, mas isso foi pouco conforto para a equipe de busca e resgate, que se deparou com uma perspectiva bastante aterrorizante. Era extremamente improvável que uma criança tão jovem quanto Douglas tivesse a resistência para percorrer o caminho em que seu rastro de cheiro estava, portanto, era lógico pensar que ele havia sido carregado ou até mesmo arrastado por alguém consideravelmente mais forte. Se esse fosse o caso, Douglas não apenas havia se perdido, ele havia sido sequestrado. Além disso, como o rastro de cheiro terminava em um pequeno lago, os especialistas em rastreamento acreditavam que o sequestrador de Douglas havia tomado o tempo para lavá-lo completamente antes de seguir em frente.
Lavar o menino no lago teria obscurecido seu rastro de cheiro, tornando impossível para os cães continuarem a rastreá-lo. Se o sequestrador de Douglas sabia disso e o ato foi deliberado, significava que as autoridades não estavam lidando apenas com algum maníaco desequilibrado, mas estavam caçando um predador frio e calculista que tinha as habilidades para fazer suas vítimas desaparecerem. A busca continuou por 6 longas semanas, com voluntários e profissionais vasculhando vastas áreas das montanhas Adirondack, mas não foi encontrado nenhum vestígio do jovem Douglas de 8 anos. Foi uma busca tão exaustiva quanto desconcertante, com muitos dos profissionais de busca e resgate expressando suas frustrações com o resultado infrutífero. Era como se Douglas e seu sequestrador tivessem desaparecido da face da terra assim que alcançaram aquele pequeno lago no bosque. A falta de testemunhas na propriedade de Santa Noni também era outro problema angustiante para a aplicação da lei. Além do irmão e primo de Douglas, ninguém se lembrava de ter visto um menino pequeno vagando por lá, muito menos o viram sendo arrastado para a floresta. Para a família Legg, a dor e o tormento daquele período eram quase insuportáveis. Seus pais disseram mais tarde que às vezes sentiam que estavam tão perto de encontrar Douglas, apenas para terem essa sensação arrancada deles uma e outra vez. Esse ciclo de esperanças frustradas continuaria por anos a fio, com a família Legg lançando apelos públicos por informações em várias ocasiões, mas levaria mais de 20 anos para os primeiros desenvolvimentos sérios ocorrerem. Em 1993, uma mulher abordada pela Polícia Estadual de Nova York informou-lhes que seu parente havia assassinado o pequeno Douglas antes de jogar seu corpo em um lago do condado de Lewis. A mulher foi então entrevistada por um tempo considerável e, quando mostraram a ela um mapa da área circundante à propriedade de Santa Noni, ela conseguiu apontar exatamente para o lago onde Douglas supostamente teria sido descartado. Este lago foi então dragado e examinado por mergulhadores especialmente treinados, mas nenhum vestígio de restos humanos foi encontrado. Descobriu-se mais tarde que a mulher era uma ex-paciente psiquiátrica, que coincidentemente sofria de algum tipo de síndrome de falsas memórias, e apesar de depositar muita fé em suas declarações, a família Legg foi forçada a ignorá-las. Mas no mesmo ano, um homem de Montana se apresentou com informações muito mais confiáveis. Ele afirmou que, em 1973, ele estava caçando ilegalmente perto da propriedade de Santa Noni e tropeçou em alguns restos esqueléticos que poderiam facilmente ser de uma criança. Ele não estava familiarizado com a história do desaparecimento de Douglas, mas, por mais que quisesse relatar o que tinha visto, não podia arriscar ser preso e demitido se a polícia descobrisse que ele estava caçando ilegalmente. Anos depois, ele foi tomado pelo remorso ao ouvir sobre o desaparecimento de Douglas e queria ajudar tanto que estava disposto a arriscar seu sustento para fazê-lo. As autoridades seguiram rapidamente as afirmações do homem, examinando a área exata onde ele estava caçando, mas novamente nenhum vestígio dos restos de Douglas foi encontrado. No entanto, isso não significava que as alegações do caçador eram falsas. Ao longo de mais de 20 anos, é totalmente possível que quaisquer restos tenham sido comidos, levados por predadores ou enterrados sob o solo de uma área grande demais para ser escavada. A pista mais recente no caso ocorreu no ano de 2020, quando membros da equipe de recuperação subaquática da Polícia Estadual de Nova York estavam treinando em um lago perto da propriedade de Santa Noni. Um mergulhador estava examinando o fundo do lago, praticando técnicas que empregaria de verdade se fosse encarregado de recuperar restos humanos de um corpo d'água, e de repente sentiu algo pequeno, resistente e denso sob seus dedos. Ele pegou, limpou um pouco da sujeira e descobriu que era algum tipo de fragmento ósseo. Isso mais uma vez levantou as esperanças da família Legg, que foi informada de que o fragmento de osso, posteriormente determinado ser um pedaço de crânio, poderia muito bem pertencer a Douglas. No entanto, após uma análise minuciosa, foi determinado que pertencia a um animal e não a uma pessoa. Após a descoberta do fragmento de osso, não houve outras pistas plausíveis, e o desaparecimento do menino de 8 anos, embora o caso permaneça aberto, é tão frio quanto é possível. Enquanto isso, seja lá o que ou quem foi responsável pelo desaparecimento do menino, ainda está lá fora, e pode ser apenas uma questão de tempo antes que reivindiquem outra vítima. Nas montanhas nevadas e selvagens do extremo noroeste do Canadá encontra-se o Parque Nacional Nahanni, estabelecido em 1972.
A reserva abrange 11.600 milhas quadradas de rios selvagens, cânions e cachoeiras, um lugar de tamanha beleza natural que foi designado como Patrimônio Mundial da Unesco apenas 6 anos após sua fundação. No entanto, as vistas espetaculares do parque escondem um passado sombrio e sinistro, repleto de guerras tribais, desaparecimentos misteriosos e assassinatos brutais. Os povos das primeiras nações DNA habitaram as terras ao redor da reserva do Parque Nacional Naani por milhares de anos. De acordo com sua história oral, os DNA estiveram envolvidos em uma luta amarga e sangrenta com uma tribo vizinha conhecida como os Narra. Os Narra faziam seus lares nas encostas das montanhas que hoje são conhecidas como Montanhas Mackenzie, enquanto os Dene habitavam os vales abaixo, tornando-os especialmente suscetíveis às técnicas de ataque rápidas dos Narra, enquanto seus próprios contra-ataques morro acima provaram ser sangrentos e fúteis. Se os Dene desejassem viver em paz, teriam que retaliar os Narra com tal ferocidade que eles seriam para sempre expulsos de suas casas nas montanhas. No entanto, como os guerreiros Narra superavam em número seus próprios, os Dene teriam que executar uma emboscada eficaz e decisiva, uma que desferisse um golpe fatal e pusesse fim aos muitos anos de conflito custoso. Antes de atacarem, os DNA esperaram uma lua nova, garantindo que seu ataque ocorresse na noite mais escura do mês. Então, enquanto se aproximavam silenciosamente das encostas escuras como o breu, os DNA planejavam pular silenciosamente em qualquer patrulha Narra que encontrassem, cortando suas gargantas para garantir que nenhum deles pudesse dar o alarme. Mas, curiosamente, mesmo quando chegaram a uma flecha do acampamento principal dos Narra, não puderam ver um único guerreiro inimigo. O silêncio saudou os guerreiros Dene quando alcançaram o perímetro do acampamento inimigo e por um momento parecia que tinham pegado seus torturadores completamente desprevenidos. No entanto, quando invadiram as tendas dos Narra, com seus machados prontos para provar o sangue de seus inimigos, perceberam que o acampamento estava completamente desert. Ainda havia estoques de comida no acampamento, fogueiras ainda queimando, mas não havia nenhum homem da tribo Narra à vista. Era como se a vida no acampamento tivesse simplesmente parado subitamente e inexplicavelmente. O incidente aterrorizou tanto os guerreiros que a história desde então se tornou uma lenda dos DNA, e disse que, após essa noite, os guerreiros não ousaram mais aventurar-se pelas montanhas com medo de serem levados pelo que quer que tenha feito os Narra desaparecerem. Centenas de anos depois, a promessa de ouro atraiu a chegada de colonizadores europeus à região, mas à medida que o gotejamento de migrantes se tornava uma torrente de garimpeiros, alguns deles pareciam desaparecer no ar. Talvez o conto mais famoso seja do ano de 1905 e detalhe dois irmãos chamados Frank e Willie MacLeod. Frank e Willie atravessaram um inverno brutal do noroeste até chegarem a um lugar conhecido como Gold Creek, e depois de algumas semanas de garimpo e busca, foram recompensados com uma quantidade considerável de ouro. Na primavera seguinte, os irmãos voltaram a Naani para coletar mais ouro, desta vez acompanhados por uma pequena equipe de garimpeiros. O clima estava mais favorável, eles estavam em um grupo maior e cada homem era mais do que capaz de sobreviver à tundra gélida. No entanto, nenhum deles foi visto novamente. 3 anos depois, o irmão mais novo dos Emseleu liderou uma equipe pelas montanhas com a intenção de descobrir o destino de seus irmãos mais velhos. A única descoberta deles foram 2 esqueletos em um acampamento à beira de um riacho no vale, ambas as vítimas pareciam ter tido suas cabeças arrancadas. A partir desse dia, o vale se tornou conhecido como Vale dos Homens Mortos, enquanto o riacho ganhou o apelido pouco criativo de Riacho Sem Cabeça. No entanto, não foram apenas os infelizes irmãos Emseleu que misteriosamente perderam suas vidas no parque durante o início do século XX. A pedido de uma grande corporação de mineração, um engenheiro de minas escocês havia visitado Naani logo após o desaparecimento dos Emseleudes. Seu objetivo era fazer o levantamento de um possível local de mineração, pelo qual seria generosamente pago pelo seu trabalho, mas por algum motivo, o engenheiro não retornou para coletar seu pagamento. Uma equipe de busca foi enviada para Naani com o objetivo de trazer o engenheiro de volta com vida, mas nenhum único vestígio dele pôde ser encontrado. Então, quando a equipe de busca retornou, eles trouxeram consigo uma história arrepiante. Para auxiliar sua navegação pelas colinas e vales de Naani, a equipe de busca havia solicitado a ajuda de alguns guias da tribo Dene. No entanto, quando a equipe de busca pediu aos seus guias que os levassem até as montanhas que o engenheiro havia sido encarregado de avaliar, os membros da tribo se recusaram categoricamente.
Relatos posteriores sugeriram que os membros da tribo estavam aterrorizados com a perspectiva de subir as montanhas, especialmente após o anoitecer, e ameaçaram abandonar seus convidados caso tentassem escalá-las. Mas quando perguntados sobre o que exatamente os assustava tanto, os membros da tribo pareciam incapazes ou não dispostos a explicar. Mais de uma década depois, em 1917, um prospector baseado no Yukon, chamado Martin Jorgensen, vagou pelas colinas ao redor de Naami. Ele ouvirá falar de muitos outros caçadores de ouro que enriqueceram na área e, tendo esgotado todas as opções em seu território nativo, ele empacotou e mudou-se para as colinas em busca de sua fortuna. Alguns meses depois, Martin aparentemente escreveu para sua família informando que havia descoberto o maior veio de ouro que já tinha visto e prometeu-lhes que em breve seriam algumas das pessoas mais ricas de todo o Yukon. A carta foi a última que a família de Martin recebeu dele. Outra equipe de busca foi enviada às colinas, mas apenas esta encontrou o homem que procurava. Martin foi encontrado encostado nos destroços carbonizados da cabana que estava alugando. Sua cabeça havia sido arrancada. Alguns sugeriram que o assassinato de Martin foi perpetrado por aqueles invejosos de sua descoberta de ouro e que os principais suspeitos deveriam ser aqueles que vieram a possuir sua reivindicação de ouro logo após seu assassinato. Pouco tempo depois, relatos de jornais locais começaram a circular alegando que os incidentes de decapitação estavam relacionados aos chamados caçadores de cabeças. Não está claro se o termo caçadores de cabeças se refere a caçadores de recompensas, assassinos contratados ou era apenas uma referência à natureza horrível do crime, mas a frase certamente assustou aqueles que leram o artigo. Tendo estabelecido firmemente uma reputação como um lugar perigoso para explorar, as visitas ao Parque Nacional Naami diminuíram após a corrida do ouro inicial. Com o tempo, tornou-se um deserto obscuro que poucas pessoas se importavam ou se atreviam a visitar e, até a década de 1940, as lendas de Naami estavam em perigo de serem esquecidas. Mas, em 1946, empresas de mineração canadenses começaram a lançar um olhar ganancioso sobre as montanhas Mackenzie relativamente intocadas, parte das quais são uma área protegida do parque. Uma empresa designou um especialista em mineração baseado em Calgary, chamado Frank M.W. Henderson, para avaliar vários locais potenciais de mineração. Assim, acompanhado por seu parceiro de longa data, Jack Patterson, Frank traçou o curso entre os locais e depois subiu as colinas para começar seu trabalho. Um dia, Anderson e Patterson decidiram se separar para cobrir mais terreno, mas concordaram em se encontrar em um local próximo às cataratas de Virginia Falls quando o dia de trabalho terminasse. Eles concordaram que o primeiro a chegar esculpiria um pequeno símbolo em uma árvore de aparência distinta, para que o outro soubesse que haviam terminado seu trabalho e voltado para o acampamento. Quando o dia de trabalho acabou, Frank Henderson foi o primeiro a chegar à árvore, então ele esculpiu o símbolo combinado e voltou para o acampamento para aguardar a chegada de seu parceiro. À medida que as horas passavam e Jack não retornava ao acampamento, Frank ficou cada vez mais preocupado com seu amigo e colega. Quando a noite caiu e Jack ainda não havia retornado ao acampamento, Frank soube que algo deve ter acontecido com seu parceiro para ele estar tão atrasado. Então, ao amanhecer, quando a tenda de Jack ainda estava vazia, Frank partiu para a floresta em busca de seu amigo desaparecido. A busca mal durou 1 hora. Enquanto Frank caminhava, ele começou a sentir um crescente senso de desorientação, já que áreas da floresta antes familiares começaram a parecer quase alienígenas para ele. Logo, ele estava tão assustado que voltou correndo para seu acampamento, empacotou suas coisas e fugiu da área, com Jack ainda desaparecido. Várias semanas depois, ele retornou ao Parque Nacional Naami para procurar seu colega desaparecido, mas, como tantos outros que o antecederam, não havia nenhum vestígio de Jack Patterson a ser encontrado. Mas mesmo nessa segunda visita, com um verdadeiro pelotão de homens a reboque, Frank ainda sentia o mesmo inexplicável terror se aproximando dele. Naquela noite, Frank e a equipe de busca foram acordados por um grupo de homens das Primeiras Nações, que chegaram ao acampamento e alertaram sobre algo aterrorizante. Os homens afirmaram ter avistado formas pálidas e fantasmagóricas se movendo pelo vale abaixo e que a equipe de busca deveria se juntar a eles para fugir da área. Naturalmente, Frank e a equipe obedeceram. Os jovens empacotaram suas coisas e saíram de Naami, nunca mais retornando. Usando as palavras de Frank, não há absolutamente como negar a atmosfera sinistra daquele vale inteiro. O contínuo e estranho lamento do vento é algo que eu não esquecerei tão cedo.
Ao longo dos anos seguintes, houve inúmeros outros relatos de mortes e desaparecimentos semelhantes ocorrendo no Parque Nacional Naani. Também deve ser observado que acidentes de avião são tão comuns em uma seção das Montanhas Mackenzie que a área recebeu o apelido de faixa funerária. Então, por que eventos tão misteriosos e aterrorizantes são tão comuns no Parque Nacional Naani? Além do fato de que o lugar consiste em um terreno tão implacável, Naani é o lar de alguns dos predadores mais mortais e ativos do mundo. Naani é um deserto no verdadeiro sentido da palavra, e a comida é escassa para todos aqueles que vagam por suas colinas. Um urso faminto ou um gato selvagem não teria problemas em perseguir e matar um humano, e isso pode muito bem explicar alguns dos desaparecimentos. Ou talvez haja alguma outra razão pela qual as pessoas continuam morrendo e desaparecendo do Parque Nacional Naani. Talvez tenha algo a ver com o desaparecimento da tribo Narra todos aqueles anos atrás, e resolver um caso responderia a uma pergunta de 1000 anos. Mas talvez a resposta para essa pergunta seja muito aterrorizante para nós compreendermos. Durante o verão de 2015, o jovem de 22 anos Morgan Emer estava trabalhando como guia comercial para a Tour West, uma empresa de raft sediada em Wyoming que organizava viagens por todo o país. O nativo de Kodiak estava de férias de verão enquanto estudava inglês na Universidade de Wyoming e estava utilizando suas habilidades e paixão como amante da natureza para economizar algum dinheiro para a cerveja. Morgan era um funcionário popular e competente, e seu talento como guia de rio era evidente desde o início. Em apenas algumas semanas, ele se tornou uma parte confiável da equipe da Tour West e foi escolhido para acompanhar um grupo de clientes ao Parque Nacional do Grand Canyon, no norte do Arizona. Era o sonho de Morgan se tornando realidade, ele estava sendo pago para se envolver em suas paixões, então naturalmente ele estava muito animado com a próxima viagem de raft. Mal sabia ele que era uma viagem da qual ele nunca retornaria. 2 de junho de 2015 marcou o sexto de 8 dias de rafting pelo Rio Colorado e até então tinha sido tudo tranquilo. No entanto, por volta das 16 horas daquele dia, enquanto a equipe descansava em uma encosta perto de uma nascente termal chamada Pumpkin Springs, Morgan se aproximou do guia líder e pediu para falar com ele em particular. Então, enquanto se afastavam para não serem ouvidos, Morgan pediu permissão para tirar um tempo livre naquela tarde. Como ainda estavam no meio de uma viagem de rafting, não havia exatamente muito para Morgan ver ou fazer naquela área, e mesmo que parecesse mental e fisicamente bem, o guia líder perguntou a Morgan se tudo estava bem. Morgan respondeu que sim, mas antes que o guia líder pudesse chegar ao cerne da questão, foram chamados pela solicitação de um dos clientes. Após dizer a Morgan que continuariam a conversa depois de atender aos clientes, o guia líder começou a voltar para o grupo, esperando que o jovem universitário o seguisse. Mas quando ele se virou, Morgan havia desaparecido. O guia líder mais tarde disse que acreditava que Morgan tinha simplesmente ficado frustrado e tinha se afastado sozinho, com toda a intenção de voltar. A realidade era muito diferente, pois Morgan Emer nunca foi visto novamente. O guia líder e um punhado de clientes da empresa iniciaram uma breve busca preliminar por Morgan, chamando seu nome onde quer que fossem, mas não encontraram um único rastro de Morgan. Então, exatamente às 19h26, o guia líder entrou em contato com a polícia e os guardas florestais para informar o desaparecimento de Morgan. Na manhã seguinte, um grande grupo de pessoal de busca e resgate viajou para o Parque Nacional do Grand Canyon para começar a procurar pelo estudante desaparecido. No início, o grupo estava esperançoso. A condição física de Morgan e seu conhecimento da natureza significavam que ele tinha uma chance melhor do que a maioria de sobreviver na selva. Mas após 48 horas de ausência contínua de Morgan, eles começaram a temer o pior. O consenso geral entre as equipes de busca e resgate era que Morgan tinha sofrido algum tipo de acidente fatal. Alguns suspeitavam que ele tivesse tropeçado ou escorregado enquanto caminhava perto da beira de um penhasco, mas após varrerem as áreas circundantes, o corpo de Morgan não foi encontrado em lugar algum. O pessoal de resgate então considerou a possibilidade de que Morgan tivesse caído no rio e se afogado, mas apesar de uma extensa busca nas partes inferiores do rio Colorado, nenhum corpo humano foi descoberto. Parecia bizarro que Morgan não pudesse ser encontrado depois de se afastar do grupo, pois ele estava vestindo roupas coloridas e carregava uma garrafa de água roxa.
Não era como se o corpo dele fosse difícil de ser avistado se ele tivesse caído de um penhasco, e havia apenas uma certa distância que ele poderia flutuar rio abaixo antes de acabar em algum lago. Isso também assumindo que Morgan tivesse sofrido algum tipo de traumatismo craniano antes de cair na água, pois por todos os relatos ele era fisicamente forte e um nadador confiante. É um evento extremamente raro que pessoas desapareçam sem deixar rastros ao visitar um dos parques nacionais de nossa nação, mas arrepentemente, parece ser exatamente o que aconteceu com Morgan. Mesmo após a busca inicial de 6 dias ser encerrada, os guardas florestais continuaram patrulhando o rio entre os rios quilômetros 11 e 225 e realizaram patrulhas a pé quase contínuas ao redor de Pumpkin Springs. Guardas florestais e voluntários vasculharam a área por meses, mas mais uma vez, nada foi encontrado. Era como se Morgan tivesse simplesmente desaparecido da face da Terra. A maioria concorda que a explicação mais provável está em algum lugar na região de um acidente trágico e que o Rio Colorado desempenhou um papel importante em garantir que o corpo de Morgan nunca seria encontrado. Mas mesmo todos esses anos depois, nem seus restos mortais nem seus pertences foram recuperados, o que nos leva a considerar outros meios de explicação menos convencionais. Morgan não é a única pessoa a desaparecer subitamente e inexplicavelmente enquanto passeia por um parque nacional dos Estados Unidos, mas como já mencionamos, ele teve a infelicidade de fazer parte de um pequeno grupo cujos corpos nunca foram recuperados. Embora muitos gostem de sugerir que a vida selvagem do parque rapidamente e selvagemente se desfaria de quaisquer restos humanos, é improvável que os carniceiros consumam um boné de beisebol cor de vinho ou uma garrafa de água roxa, ambos em posse de Morgan no momento de seu desaparecimento. Então, se os restos mortais de Morgan estiverem no fundo do Rio Colorado e não foram recuperados dos arredores do Parque Nacional, para onde ele foi exatamente? Não está fora do reino da possibilidade que Morgan Mer simplesmente tenha caminhado até a rodovia mais próxima, pegado uma carona até a fronteira mexicana e começado uma nova vida para si mesmo ao sul da fronteira, mas se isso aconteceu, ele ainda não entrou em contato com uma família desolada que publicamente suplicou que ele se comunicasse em várias ocasiões diferentes. Além disso, as únicas explicações são tão naturais quanto aterrorizantes. História 5. Durante o verão de 1975, uma jovem de 21 anos de New Hampshire chamada Deborah Carrick decidiu embarcar na viagem de sua vida. Um amigo na Califórnia a havia convidado para o casamento dele, mas em vez de simplesmente viajar de ônibus ou trem, Deborah decidiu transformar a jornada na mãe de todas as viagens. Antes de chegar à Califórnia, alguns dias antes do casamento de um amigo, Deborah planejou parar em todos os parques nacionais entre ela e seu destino, em uma grande excursão por algumas das maiores reservas naturais do mundo. Assim, em 2 de agosto, Deborah se despediu de seus pais e namorado e embarcou em um ônibus que partiu ao pôr do sol. Em 4 de agosto de 1975, Deborah havia chegado a Rapid City, Dakota do Sul. Depois de desembarcar do ônibus, ela conseguiu uma carona até o Monte Rushmore, no Parque Nacional da Caverna do Vento. Alguns dias depois, Deborah estava caminhando pelo Yellowstone quando encontrou um grupo de excursionistas da mesma idade. Tendo muito em comum, ela e os excursionistas se tornaram amigos rapidamente. Depois de se juntar a eles no restante da caminhada, Deborah contou a eles a história de sua aventura pelo país. O grupo ficou fascinado e impressionado, e uma das meninas entre eles ofereceu a Deborah um lugar para ficar se ela estivesse por perto de Idaho Falls. Sabemos que Deborah aceitou a oferta da garota, mas depois se separou deles antes de continuar sua carona para o sul. Após seu encontro com os excursionistas do Yellowstone, Deborah conheceu um homem chamado Van entre 9 e 16 de agosto. Van se tornou seu novo parceiro de viagem por um tempo, e especula-se que o casal estivesse romanticamente envolvido, mas o que sabemos com certeza é que eles visitaram uma variedade de parques diferentes juntos. Depois de caminharem pelo Parque Nacional de Grand Teton, o casal viajou para a Glacier e depois voltou ao Yellowstone antes de pegarem carona até Denver, Colorado, em 16 de agosto. No mesmo dia, Deborah fez uma anotação em seu diário que simplesmente dizia Denver, Colorado, deixou ver. Assumindo que ver significa ver, a brevidade da entrada sugere que ela pode ter sido escrita com raiva e talvez Deborah não conseguisse mencionar o nome de ver. Alguns podem argumentar que esse era o estilo de escrita de Deborah ou que a falta de detalhes reflete um evento não tão importante, mas se separar de Vern foi tão insignificante, por que mencioná-lo?
Algum tempo depois de escrever a entrada no diário, Deborah ligou para sua irmã de 14 anos em New Hampshire usando um telefone público ao lado de uma estação de ônibus Griot. Após uma breve conversa, Deborah disse à sua irmã que estava viajando com alguém que ela se referia como cowboy, mas acabará de se separar dele. Isso é mais provavelmente uma referência a ver e constitui mais um momento em que Deborah não conseguia dizer o nome dele. Deborah então disse à sua irmã que iria para o Grand Canyon em uma van alugada com 3 garotas francesas que ela havia conhecido em Denver, e que ligaria novamente em alguns dias para falar com seus pais. No entanto, não há registro de Deborah alugando algum tipo de veículo no estado do Colorado, e não há evidências de que ela tenha conhecido 3 garotas francesas enquanto estava em Denver. Se ela realmente conheceu, ela certamente não fez o check-in no Flamingo Hotel em Flagstaff com elas em 17 de agosto, já que os funcionários do hotel afirmaram mais tarde que Deborah estava definitivamente viajando sozinha. Os proprietários do hotel lembraram que Deborah havia pago com 2 cheques de viagem por um quarto de $12 e que ela havia mencionado a possível viagem ao Grand Canyon no dia seguinte. Na manhã seguinte, os funcionários do hotel testemunharam Deborah saindo do hotel, parecendo feliz e saudável, determinada a visitar o Grand Canyon. Não podemos ter certeza se Deborah realmente visitou o Grand Canyon naquele dia, mas podemos ter certeza de que ela nunca voltou para seu hotel. Na verdade, após aquela manhã, Deborah Carrick nunca mais foi vista. Após não conseguir contatá-la por vários dias, a família de Deborah relatou seu desaparecimento à polícia estadual tanto no Arizona quanto na Califórnia. Isso levou várias agências policiais a iniciar uma intensa busca pelas estradas e caminhos da região, mas o que encontraram foi profundamente perturbador. Em 26 de agosto, alguns pertences de Deborah foram encontrados descartados em um trecho da rodovia na Califórnia, cerca de 30 milhas a oeste de seu destino final, Sebastopol. A significância da localização era arrepiante, pois os corpos de 4 mulheres assassinadas foram encontrados na área logo após o desaparecimento de Deborah. Isso levou muitos a acreditar que Deborah se tornou vítima de um assassino em série, mas se havia um assassino em série à solta, ele certamente não foi identificado. Todos os 4 casos ligados aos corpos das mulheres permanecem sem solução e é improvável que sejam resolvidos em breve. Após a descoberta de seus pertences, 4 cheques de viagem de Deborah foram descontados em um banco da Califórnia em 2 de setembro. Testemunhas posteriormente afirmaram que a pessoa que os descontou era um homem, enquanto os caixas do banco estavam completamente alheios ao fato de que a assinatura usada era fraudulenta. No dia seguinte, mais cheques foram descontados em um banco em Albuquerque, Novo México, sugerindo que quem os havia tirado dela estava fugindo da região onde ela desapareceu. O desenvolvimento trouxe mais notícias para a família Carrick e eles continuaram a esperar com terror pela notícia que nenhum pai quer ouvir. E então um dia aconteceu. Em 9 de setembro, 2 policiais chegaram à casa da família Carrick para transmitir uma notícia angustiante: sua filha estava morta. Seu corpo sem vida foi descoberto em um desfiladeiro lateral do Rio Colorado, perto da Highway 64. Parecia que ela estava morta há cerca de 3 semanas e a causa da morte foi um grave trauma craniano. Em resumo, Deborah havia sido assassinada. O que a polícia omitiu de seu relatório solene foi que os ferimentos na cabeça e no pescoço de Deborah eram tão graves que ela só poderia ser identificada por meio de seus registros dentários. Ela foi parcialmente despedada, mas os investigadores não conseguiram determinar se ela foi violada antes de sua morte. Foi uma descoberta devastadora e, dado que ela estava viajando pelo país enquanto estava na maior parte sozinha, a polícia enfrentava uma tarefa enorme em encontrar a pessoa que tirou a vida de Deborah. Mas havia um nome que continuava aparecendo em sua escassa lista de suspeitos, o de William F. Samastel. Samastil era um motorista de reboque que vivia no condado de Mojave na época da morte de Deborah. Ele também havia sido condenado por outros 4 homicídios envolvendo jovens mulheres, mas de alguma forma estava fora da prisão e morando na área no momento do assassinato de Deborah. Documentos judiciais afirmam que durante um dos assassinatos de Samastile, ele ordenou que a vítima se despir antes que o ataque começasse, mas também teve o cuidado de vesti-la novamente depois que terminou. Isso levou muitos da equipe de investigação a acreditar que Deborah foi vítima de Samastile e que seu estado incomum de vestimenta estava de acordo com seu modus operandi. No entanto, devido ao corpo de Deborah estar em um estágio avançado de decomposição, era impossível determinar se alguma violação havia ocorrido.
Samastille foi posteriormente condenado pelo assassinato de 2 caroneiros de Las Vegas, pois em 1978 ele espancou 2 irmãos chamados Jacqueline e Malcolm Bradshaw depois de pegá-los em um posto de gasolina em Barstow. Ele também era culpado pelo assassinato da filha de 22 anos de um agente do FBI baseado no Arizona que estava a caminho de buscar o marido no aeroporto de Tucson. Seu corpo foi encontrado perto de Fort Washoe e foi determinado que ela também havia sido violada antes de sua morte. Seus outros 2 assassinatos ocorreram de maneiras semelhantes e cada vez Samastille usou um objeto contundente para matar sua vítima depois de ordená-la a se vestir novamente. Isso obviamente o tornou o principal suspeito do caso por muito tempo e, dado que ele ainda está vivo em uma prisão de Wisconsin, ainda há esperança de que ele possa ir a julgamento. E mesmo que pareça iminente, a realidade é que ver William Samastille condenado pelo assassinato de Deborah no futuro previsível é altamente improvável. O assassinato de Deborah tem agora 47 anos e o número de testemunhas confiáveis diminuiu drasticamente. Seus pais agora faleceram e apenas sua irmã mais nova permanece para buscar respostas, mas infelizmente, a menos que novas testemunhas surjam ou a aplicação da lei recupere uma amostra de DNA anteriormente desconhecida, o caso de Deborah é cada vez mais improvável de ser fechado. Em 24 de julho de 2019, Jordan Murray, de 32 anos, entrou em uma loja de conveniência em sua pequena cidade natal de Coomback, no país de Gales. Jordan era um homem introvertido e de fala suave, com uma paixão pela natureza selvagem, e ele aproveitava ao máximo o Parque Nacional Brecken Beacons próximo, com caminhadas e corridas regulares. Segundo relatos, Coomback é um lugar seguro, tranquilo e agradável para se viver, mas naquele verão, a serenidade da vila foi quebrada quando uma investigação policial em uma pequena cidade se tornou uma história da mídia nacional. Isso porque, depois de comprar uma garrafa de água exatamente às 11h26, Jordan simplesmente desapareceu. Como Jordan era um frequentador tão assíduo de acampamentos, com algumas de suas viagens durando uma semana ou mais, seu desaparecimento não alarmou seus pais até pelo menos o 8º dia depois que ele sumiu. No 8º dia, seus pais perceberam que várias de suas mensagens para Jordan haviam ficado sem resposta. Isso era incomum, pois Jordan não apenas conservava a bateria do telefone durante suas viagens, mas também costumava carregar um pequeno carregador portátil consigo para garantir que pudesse entrar em contato com os serviços de emergência em caso de acidente. Depois de não receberem retorno às suas chamadas por 8 dias completos, os pais de Jordan foram até seu apartamento para fazer uma verificação de bem-estar. Eles conseguiram acesso ao prédio, encontraram seu quarto e perceberam algo extremamente preocupante: a porta da frente do apartamento de seu filho estava escancarada quando entraram. Ao entrarem, descobriram que seu PlayStation ainda estava ligado e que seu celular estava conectado ao carregador, como se ele tivesse planejado sair do apartamento por alguns minutos, e de repente, decidisse nunca mais voltar. Após a chegada de 2 policiais de South Wales, os pais de Jordan os ajudaram a vasculhar os pertences de seu filho na tentativa de determinar se algo estava faltando. Foi assim que a polícia descobriu que uma mochila preta, um fogareiro de acampamento, uma lanterna de cabeça e um par de tênis pretos estavam todos ausentes do apartamento de Jordan. Isso mudou um pouco a narrativa e Jordan de fato havia fugido do apartamento de repente, mas havia sido com uma espécie de mochila de emergência, junto com uma lanterna para ajudá-lo a ver à noite. A polícia determinou que não havia sinais de luta e uma análise de DNA da propriedade mostrou que apenas o de Jordan estava presente na cena. Então, o que o teria levado a fugir de sua moradia tão rapidamente? As autoridades começaram a vasculhar o bairro de Jordan, mas ninguém parecia saber nada sobre seu desaparecimento repentino. Com a falta de qualquer outra informação, a polícia começou a teorizar que Jordan havia sofrido um acidente depois de sair em uma viagem de acampamento improvisada. Com isso em mente, equipes de busca e resgate foram convocadas para vasculhar as áreas circundantes, com um foco particular nos Brecken Beacons, já que Jordan era conhecido por frequentar a área com frequência. Uma ampla gama de ativos de busca e resgate foi implantada para ajudar na busca, incluindo drones de imagem térmica, cães farejadores e equipamentos de visão noturna. No entanto, ventos fortes e chuvas torrenciais prejudicaram os esforços da equipe para realizar uma busca eficaz. Com as encostas ficando lamacentas, o terreno se tornou muito perigoso para atravessar e os esforços foram consequentemente adiados.
No entanto, o líder da equipe de busca estava firme em sua crença de que Jordan não estava vivendo nas redondezas, pois provavelmente teria levado seu telefone, carteira e uma gama mais ampla de equipamentos de acampamento. A busca recomeçou assim que possível, mas mesmo depois de patrulhas extensivas pelo campo circundante, não foi encontrada nenhuma pista de Jordan. Um ano inteiro se passou e Jordan continuou desaparecido. No entanto, em janeiro de 2021, a investigação foi reavivada após um possível avistamento ser relatado a 120 milhas de Kumbap, em uma cidade de West Midlands chamada Stratford-upon-Avon. Uma pessoa afirmou que, em setembro de 2020, havia conversado com um homem em Stratford que estava vivendo nas ruas. Nessa conversa, o homem afirmou que estava vivendo fora da grade, que estava sem teto e, interessantemente, que costumava viver no país de Gales. Foi apenas meses depois, ao ver uma postagem online detalhando o desaparecimento de Jordan, que ele percebeu que estava falando com a pessoa desaparecida. Desde então, a família de Jordan tem feito viagens regulares à área para procurá-lo, mas até agora não tiveram sorte. Existem duas teorias proeminentes sobre o que pode ter acontecido com Jordan naquele dia. Talvez a mais razoável das duas seja que Jordan simplesmente escolheu fazer uma caminhada e sofreu algum tipo de acidente. Essa teoria é ainda mais provável quando se considera que Jordan não fez contato desde que desapareceu e não usou sua conta bancária. No entanto, a cena no apartamento de Jordan é estranha, para dizer o mínimo. Se Jordan decidiu sair para uma viagem de acampamento, por que deixaria seu telefone para trás, o PlayStation ligado e a porta da frente aberta? Isso levanta a questão: Jordan poderia ter buscado desaparecer e começar uma nova vida em outro lugar? O avistamento relatado em Stratford apoiaria essa ideia, mas se fosse esse o caso, por que ele decidiu deixar sua carteira e dinheiro para trás, dinheiro que seria útil para iniciar uma nova vida? Também parece muito improvável que Jordan negligenciasse entrar em contato com sua família de alguma forma. Isso nos força a considerar a ideia de que Jordan foi assassinado ou que tirou sua própria vida, mas há muito poucas evidências para apoiar qualquer uma dessas ideias. A polícia não encontrou sinais de intrusão no apartamento, nem evidências forenses que sugerissem qualquer tipo de agressão. Também não há nada que sugira que Jordan estava deprimido antes de seu desaparecimento e que tinha qualquer ideia de tirar sua própria vida. Em conclusão, parece mais do que provável que Jordan tenha encontrado seu destino nos Brecon Beacons próximos. Se esse for o caso, por que as equipes de busca e resgate não foram capazes de recuperar seu corpo? Os Brecon Beacons são vastos, mas ainda constituem uma área limitada e não são tão grandes quanto os parques nacionais nos Estados Unidos. Eles também não têm a cobertura florestal que poderia esconder os rastros de Jordan ou possíveis acampamentos, o que significa que localizá-lo pelo ar deveria ter sido uma tarefa relativamente fácil. Então, se Jordan realmente apenas desapareceu, qual foi a causa? Talvez, como tantos outros casos de pessoas desaparecidas em parques nacionais, a ciência ainda não esteja pronta para explicar o que aconteceu ou para onde ele foi, e a verdade sobre o desaparecimento de Jordan pode ter implicações aterrorizantes para nossa realidade coletiva. Esse incidente aconteceu logo após a pandemia. Meu tio decidiu se mudar com a família para outra cidade por motivos relacionados ao trabalho. Antes dessa mudança, eles estavam procurando uma casa há algum tempo, e também encontraram uma que lhes convinha. Mas, no último minuto, ou seja, apenas uma semana antes da mudança, o proprietário informou que não permitia animais de estimação, então eles foram forçados a escolher às pressas outra casa que não ficava em um bairro muito seguro, mas ainda assim, mais perto do local de trabalho e da escola. Eles sabiam que aquela era apenas uma casa temporária e que mais cedo ou mais tarde encontrariam uma casa melhor. Passaram-se 3 meses nessa casa. Nesse dia específico, como em qualquer outro, o tio tinha saído para trabalhar e a tia, que era professora, estava na escola. Mas minha prima Aditi, 16 anos, preferiu faltar à escola porque não estava bem. Ela estava descansando em seu quarto quando ouviu o cachorro de 2 anos de idade, Tuffy, latindo. Ela espiou pela janela e viu um homem de uns 50 anos parado na varanda da frente. De alguma forma, ele havia entrado pelo portão principal e estava a alguns metros de distância do pastor alemão, que, embora pareça assustador, é como um ursinho de pelúcia.
Tuffy estava latindo para ele, mas de alguma forma, ele parecia não ter medo. Aditi abriu a porta parcialmente e perguntou quem ele era e por que estava ali. Ele ficou ali parado, sorrindo e olhando para ela, mas não respondeu. Foi quando ela se lembrou de que o Wi-Fi deles não estava funcionando corretamente, e seu pai havia entrado em contato com a empresa e eles prometeram enviar alguém para consertá-lo à tarde. Então, ela perguntou se ele era o técnico de Wi-Fi enviado pela empresa. Ele assentiu com a cabeça, tinha uma mochila pequena e estava usando uma espécie de cartão de identificação. Então ela conteve o cachorro e deixou o homem entrar, embora Tuffy não parasse de latir. Aditi levou o homem até a sala do andar de cima, onde estava instalada a rede Wi-Fi. O homem ficou olhando para o dispositivo por algum tempo antes de mexer nos fios. Minha prima achou esquisito o fato de ele estar agindo de forma estranha e parecia que não era muito bom nesse trabalho, mas não quis questionar sua capacidade. Nesse momento, ela ouviu a batida na porta da frente e desceu as escadas para descobrir que seu pai havia voltado inesperadamente para casa para pegar um pendrive que havia deixado na casa. Ela o informou sobre o rapaz e ele ficou surpreso com o fato de ele ter chegado mais cedo do que o esperado. Mas antes que eles pudessem subir para ver o cara, ele mesmo estava descendo as escadas. Ele tinha uma expressão de espanto no rosto ao ver meu tio. Ele perguntou se o dispositivo Wi-Fi havia sido consertado e recebeu como resposta que ele não sabia consertar o Wi-Fi, que era um vendedor e que estava ali para vender algumas coisas. Não é preciso dizer que meu tio ficou horrorizado, assim como a Aditi, que levou esse vendedor aleatório para dentro da casa deles e ele ainda estava na sala de estar. Meu tio ficou furioso e lhe perguntou por que ele dizia ser um técnico de reparos e entrava na casa. Ele respondeu que foi minha prima quem o deixou entrar para comprar seu produto e começou a convencê-los a comprar seu produto. Minha prima estava furiosa e gritava que nunca o teria deixado entrar se soubesse que ele não era o que dizia ser. Nesse momento, o cara mudou sua história e disse que era minha tia que o tinha visto passar e pediu que ele os visitasse mais tarde para comprar dele. A essa altura, meu tio já estava farto das besteiras do cara e disse-lhe claramente para sair ou chamaria a polícia. Funcionou. Ele saiu da casa olhando para eles com cara de ódio e xingando-os sob sua respiração. À noite, quando a tia voltou, ela negou ter visto um cara como aquele e disse que nem precisava dos produtos que ele estava vendendo. Em suma, foi uma experiência aterrorizante para minha prima, que se arrependeu de não ter verificado a carteira de identidade do homem antes de deixá-lo entrar. Felizmente, o pai dela chegou a tempo e salvou o dia. Eles procuraram a polícia, mas nada descobriram sobre o homem. Eles nunca mais o viram naquele bairro, do qual saíram um mês depois. Mas minha tia ouviu de um vizinho que, um ano antes desse incidente, um homem que se dizia vendedor havia entrado em uma casa próxima e esfaqueado a senhora de 60 anos que estava sozinha no momento, e em seguida começou a roubar o local. A senhora sobreviveu, mas o culpado nunca foi pego. Eles não têm certeza se esse era o mesmo homem, mas ainda é assustador que um estranho aleatório tenha entrado na casa deles, e só Deus sabe quais eram suas intenções. E felizmente, eles nunca chegaram a descobrir. Isso aconteceu em 2013. Um garoto chamado João se mudou para a casa ao lado da minha quando tinha cerca de 12 anos, e por falta de um termo melhor, ele era basicamente um chorão. Lembro-me de uma vez em que ele caiu no skate e não caiu com força, e estava chorando muito na minha garagem quando tinha uns 16 anos. Então, avançamos rapidamente para quando esse garoto tinha 18 anos. Naquela época, eu estava vendendo drogas com bastante frequência, e ele era um dos meus melhores clientes. A essa altura, ele está se relacionando com algumas pessoas bastante obscuras, das quais meus pais obviamente não são fãs. Meus pais também não sabiam que eu estava vendendo alguma coisa, porque eu era muito bom em manter tudo em segredo. Joãozinho era claramente muito influenciável. Ele passou do tipo skatista emo para um marginal, o que não era o seu perfil. Assim, meus pais vão para Outer Banks, na Carolina do Norte, todos os anos por 2 semanas, e perguntam se eu posso ficar na casa deles enquanto estiverem fora. Fiquei animado, porque a casa deles é muito melhor do que o apartamento horrível de um quarto que eu tinha na época. Tudo estava indo bem lá em casa. Eu tinha minha namorada, que estava sempre lá, e havia bastante drogas e álcool. Eu estava longe de ser um santo naquela época. Nunca vou me esquecer disso.
Era uma quinta-feira à noite e minha namorada havia saído há algumas horas. Devo dizer que, mais cedo naquele dia, João me viu na frente da casa de meus pais e me pediu um empréstimo. Eu disse a ele que não, pois nunca havia dado dinheiro a ninguém. E para ser sincero, eu estava usando muito da minha própria droga e não podia me dar ao luxo de fazê-lo. Ele não gostou muito disso e começamos a discutir, e eu praticamente o espanquei na frente de todos os seus amigos. A essa altura, já são 2 da manhã e, obviamente, não estou nem perto de estar cansado por causa de todas as drogas. Eu estava sentado no escuro assistindo a Netflix em uma sala de estar que meus pais tinham no andar de baixo e que tinha uma janela para o lado de fora, que estava aberta. Eu tinha pausado a TV e estava no meu celular enviando mensagens de texto e no Facebook quando ouvi algo. É a tela da minha janela sendo deslizada lentamente para cima. Eu conheço o som. Eu tinha entrado e saído dessa casa várias vezes enquanto crescia. Levanto-me lentamente e olho para a janela. Vejo claramente a tela se movendo muito lentamente para cima, através das cortinas. Vou até a janela e assim que movo a cortina, pelo menos 3 ou 4 pessoas se dispersam. Corri para a frente, mas eles estavam correndo para a rua. Eu sabia que era aquele garoto João e seus amigos. Não os vi, mas sabia que eram aqueles idiotas. Não chamei a polícia nem nada, porque eu não estava exatamente vivendo do lado certo da lei. Voltei para casa, tranquei tudo e o resto da semana foi tranquilo. Nunca contei aos meus pais sobre isso. E também nunca mais vi o João. Liguei para ele algumas vezes e ele nunca atendeu. Até me ofereci para emprestar dinheiro a ele, o que era mentira, pois só queria vê-lo. Mas ele não respondeu, o que era mais um motivo para saber que tinha sido ele. E ele sabia que eu sabia. 1 mês depois, estou assistindo ao noticiário e João está sendo acusado de assassinato, o que me deixou boquiaberto. Ele e 3 de seus amigos saíram da cidade e invadiram a casa de um casal de idosos, bateram neles, amarraram-nos e os esfaquearam. Em seguida, incendiaram a casa depois de roubá-la. Todos acabaram denunciando uns aos outros e ele foi condenado a 35 anos de prisão por testemunhar contra os outros acusados. Fico imaginando o que poderia ter acontecido se eu estivesse dormindo quando eles entraram. Além disso, depois que ele foi pego, sua mãe simplesmente abandonou a casa em que estavam morando e o banco veio e a tomou. Ninguém sabe realmente o que aconteceu com ela ou para onde foi. Imagino que a vergonha a tenha forçado a se mudar. Não sei bem como começar esta história, mas ela aconteceu há 1 hora e ainda estou assustado. Eu e meu amigo estamos sozinhos em casa agora, e já faz algumas horas. Toda vez que ele vem aqui, vamos para o bosque perto da minha casa, e normalmente não há nada de errado. Jogamos pedras, quebramos árvores e coisas do gênero, uma diversão inofensiva. Mas dessa vez, aconteceu algo diferente. Como eu disse, estamos sozinhos em casa há algum tempo, e enquanto isso acontecia, estávamos obviamente desacompanhados. Saímos de casa para ir ao bosque, e o caminho até lá foi tranquilo, mas quando chegamos lá, algo estava errado. Tudo estava escuro, toneladas de árvores haviam sido derrubadas, e o lugar inteiro não era como eu me lembrava. Continuamos entrando, ainda nos divertindo de forma inofensiva, e em um determinado momento meu amigo se virou para mim e disse que deveríamos voltar. Olhei para o meu celular e decidi que só haviam se passado meia hora e que, portanto, poderíamos ficar mais tempo, pois ainda levaria algumas horas até que alguém quisesse que voltássemos para casa. Continuamos, encontrando algumas coisas estranhas, como uma lata velha de refrigerante amassada, provavelmente com 10 a 20 anos de idade, e um barco de brinquedo que havia sido completamente destruído pelo vento, pela água e por outras coisas, e provavelmente era ainda mais velho do que a lata. Nosso plano era ir mais longe do que eu já tinha ido na floresta, o que não é muito difícil para nós, pois eu mal tinha ido tão fundo. Depois de caminhar um pouco, chegamos a um ponto de referência que eu conhecia e que marcava a maior profundidade que eu já havia atingido. Há algum tempo, quando eu estava indo mais fundo, encontrei uma ponte construída em um tronco que caiu sobre um rio no meio da floresta. No entanto, uma coisa era diferente. Havia algo sentado em cima dela. O que quer que estivesse sobre ela era pequeno e parecia a cabeça de um animal. Quando chegamos mais perto e conseguimos ver bem, era um crânio de veado, branco como pérola e limpo, sentado na ponte, sem nenhuma pista sobre quem o colocou ali e onde estava o resto. Atrás do rio,
Havia uma colina enorme com uma casinha assustadora, e enquanto olhávamos ao redor, ouvi um riacho ou algum outro ruído agudo vindo da colina. Assustados, começamos a fugir, e por trás de mim, ouvi meu amigo gritar e o ouvi correndo atrás de mim. Nós dois continuamos correndo, e quando chegamos à beira da floresta, entramos na estrada. Perguntei a ele por que havia gritado, e ele disse que tinha ouvido passos ao seu lado. Voltamos rapidamente para casa, e quando chegamos lá, a porta da garagem estava aberta. Sem saber se havia sido deixada aberta ou não, corremos para dentro, trancamos a porta, verificamos a casa e ligamos o alarme. Agora estamos aqui sentados, e no momento em que termino de ler este texto, já se passaram quase 2 horas e ainda não consegui afastar de mim o medo daquela floresta sinistra. Posso jurar que ao olhar para fora da janela, vi um par de olhos olhando de volta algumas vezes. Pode ser minha imaginação,